Então, né, gente? Vamos falar um pouco sobre saúde nesse dia. Eu estive muito doente alguns dias para trás, fiquei hospitalizada e mediante a isso, veio algumas coisas, alguns esclarecimentos na minha cabeça sobre alguns estudos que a ciência, a medicina, que a enfermagem faz, são instruídos em questão das necessidades biológicas, né, do nosso corpo, que é quando o nosso organismo, em um momento de doença, em um momento de algum tipo de vírus, né, como a gente teve aí Covid, ele procura, o nosso organismo, né, ele tem essa inteligência, essa capacidade de ir lá dentro do nosso corpo e falar assim: nossa, esse corpo tá doente, esse corpo tá fragilizado. Então, o que precisamos fazer, né? A conversa do organismo, né? O que é preciso fazer? Procurar algo saudável nesse corpo para que seja a defesa para esse tipo de, para esse quadro, né? No, nesse caso de doença, como foi o meu caso. Então, se a pessoa vai lá no fast food, né, famoso McDonald's, e fica ali, só sedentário, batata frita, hambúrguer, milkshake. Quando aquela pessoa adoece, o organismo dela vai ali e só vai achar essas coisas, né? E ele vai falar: nossa, não tem nada aqui. Então, por isso que a pessoa decai, a pessoa, às vezes jovem, ela pode ficar até mesmo acamada. Mas quando a pessoa. Não é impossível, né, gente? A pessoa comer só coisas que não são saudáveis. Coisas que vão apodrecer o organismo. Mas ali tem alguns meses, 4 meses, ela comeu uma salada de alface com tomate. Ela comeu é, umas 4 fatias de melancia, né? Que ela foi lá no restaurante e comeu aquilo, o prato feito, e ela pegou batata frita, ela pegou arroz, né? Não tinha feijão, ela pegou arroz, não tinha legumes, não tinha verdura nesse prato, que chamamos, é, que chamamos dentro da nutrição, né, que são a parte de nutricionismo, chamamos de prato colorido versus saudáveis, que é o arroz, né, uma porção menor de arroz, uma porção maior de feijão e ali algo colorido, uma alface, né, que seria a opção verde com a verdura verde com a cenoura, que seria com o legume, já um legume, laranja. E teria também o tomate, que ele ficaria como a cor da fruta, né, gente? Que sabemos que o tomate não é um legume. Tomate é uma fruta que foi adaptada. Descobriram que seria legal comer com comida, mas ele foi feito para comer como uma maçã, como você come um morango, mas aí comemos da comida, né? Então ele entraria como uma fruta vermelha. Então aquele prato já chamamos dentro da nutrição como prato colorido e nutritivo. Ou senão a pessoa vai lá e põe 4 colheres de arroz. O feijão, gente, fica quase invisível naquele prato. Legume zero. Ou, às vezes a pessoa vai lá, põe uma cenourinha para não ficar com excesso de culpa depois de pensar, nossa, não comi nada saudável. Porque quem não come saudável sabe que não está comendo saudável. Ele sabe, tem inteligência. Só que aquele costume, desde criança, na casa da mãe, sempre comeu daquela forma. Então não quer comer de outra.
Então, é o que eu estava dizendo. Aí a pessoa vai lá, não põe nada nutritivo no seu prato. E vai lá e coloca, vou comer 3 fatias de tomate, 2 fatias de melancia. Acho um pouco mais gostoso, mas não como. Ali, quando a pessoa adoecer, o organismo dela vai procurar algo nutritivo, algo saudável, algo vitamínico para as defesas daquele corpo. O médico trabalhando lá de fora com os medicamentos, antibióticos, e o organismo pro lado de dentro fazendo a sua função biológica. Aí ele vai falar, é como se ele jogasse para cima. Um quartinho, uma pessoa procurando algo. Nossa, gente, eu tô procurando aquelas álbum de fotos antigo da infância. Ali não, álbum de foto antigo não, esse álbum do casamento, não. Essas vasilhas aqui foi da minha avó, não. Achei o que eu procurava, o álbum de fotos antigos. Assim é o nosso organismo. Ele vai jogando tudo pra cima, né, gente? Não é da maneira que eu tô falando, mas a minha mente é muito fértil. Batata frita não. Aqui, ó, olha, não. Arroz não. Nossa, tem muito arroz aqui. Arroz. Não. Carboidrato não, muito carboidrato não é bom. Olha o feijão, nossa, são 3 grãozinhos de feijão. Já serve. Olha, uma fatia de morango, uma fatia de melancia. Gente, 6 meses que a pessoa comeu aquilo. 4 meses. Ainda serve. Esse aqui ainda serve. Aí, por isso, nós, na maioria das vezes, há pessoas e há pessoas. Como eu. Eu estava internada com 2 senhoras. Claro, já são de uma idade mais avançada. A minha recuperação foi mais rápida que a recuperação delas. Por quê? Ambas estavam com pneumonia e na verdade foram 3. Ambas estavam com pneumonia e com deficiência de vitaminas. Por quê? Pararam de comer totalmente pela idade, pelo estreitamento da traqueia. Acho que já falei em alguns dos meus vídeos aqui em questão de cuidado com idosos. E teve a outra, que ela tinha 58 anos, quase da minha idade. A minha recuperação foi mais que a dela, porque eu brincava com ela, que ela tinha uma mercearia na beirada da cama. Os parentes iam trazendo comida para ela e ela ia comendo. Mas aí eu fui olhar o que ela tinha de saudável ali. Aí ela tinha industrializados, como sucos, pães, bolachas, né, de maisena. E eu falei pra ela, eu vejo uma coisa nutritiva nessa sua mercearia, que eu brincava com ela que era mercearia. E eu brincava com ela, vai ser precisar dar um duplex pra colocar essas coisas que você compra, porque o frigobar do hospital, do nosso quarto, não comportava tudo que ela comprava, tudo que eles levavam pra ela. E eu fui olhar uma coisa saudável disso tudo. Uma caixinha de uvas. Não lembro se era uva Itália ou se era aquela, esqueci o nome, uma que não tem caroço. E ela comeu 2 caixinhas daquelas uvas. E falei pra ela, a única coisa saudável que tem aí são essas uvas, mulher. Não tinha mais nada saudável. Então eu me recuperei mais rápido que ela. Por quê? Eu estava comendo, mesmo que seja, eu estava com um abscesso, né, dentário, mesmo que eu estava comendo pastosa, eram muitas verduras trituradas que eles levavam para mim, legumes triturados, feijão triturado com legumes, salada, vitaminas de frutas naturais, sem açúcar, sem conservantes. Eu me recuperei e fui para casa, mesmo com uma infecção grave dentária. Meus exames deram maravilhosos. Eu saí bem. O laudo do médico, curada, sem anemia, mesmo sem tratar a
tirar a causa, que era e ainda é a infecção. Eu ainda estou com abscesso, mas vocês podem ver, olha, a medicina olha pelo olho, olha. Eu não estou com o olho de uma pessoa anêmica, não estou, minha pele tá corada, da cor normal, né, gente, olha. Mediante a minha mão, é a cor da minha pele. Porque se eu tivesse cianótica, um pouco avermelhada, roxa, diferente, quer dizer que eu não estaria corada, né? Ou seja, o organismo dela procurou coisas saudáveis no organismo dela e não achou. E achou no meu, né? Boca corada também. É uma parte também que a medicina olha. Então, gente, é o que eu digo para vocês. O nosso organismo, ele procura coisas saudáveis. Lá naquele quartinho de tudo que a gente come. Fica lá naquele quartinho. E você? Diz aí nos comentários. Você que compartilharam para você esse vídeo. Foi de propósito, porque a pessoa sabe que você não come saudável. Dentro do profissional de nutrição, você estaria de 1 a 10 com 2 ou 3 de uma pessoa que come saudável. E esse vídeo serve para você também que come saudável, para você continuar e não parar, tá bom? Porque o organismo vai procurar nesse quartinho aí de fast food, batata frita, pizza, vai procurar nutrientes, coisas para nutrir o seu corpo e o seu organismo. É o que eu deixo para vocês de curiosidade nesse dia, né? Não sei o dia e o horário, né? Eu tô gravando na parte da manhã, mas não sei o dia e o horário que você vai estar assistindo esse vídeo. Então compartilhem, deixe seus likes, ajude uma pessoa que não sabe por que só fica doente. Vai lá ver aquele programa, aquele seriado da TV a cabo que chama Quilos Mortais. Aquelas pessoas deitadas na cama. As pessoas vindo só trazer alimentos. Não tem nada saudável naquilo. Aí a pessoa fala, como 15 hambúrgueres no almoço. Como 10 batatas grandes, fritas, no jantar. Então, o que aquele médico tem que fazer? Aquele médico com uma corcunda, tem uma corcunda assim, né? O que ele vai fazer? Dar um choque de realidade na pessoa. Dizer que se a pessoa não mudar o seu hábito, que a pessoa vai morrer. Por quê? Ela não tá comendo nada saudável. Então, ela não vai sair daquela situação. Já é porque ela chora. Eu não aguento mais. Eu não vejo mais meus órgãos genitais. Eu queria me depilar. Queria ir à praia. Eu não aguento mais precisar de ir ao médico e ouvir que vou precisar de um guincho para me levar ao médico. Mas quando o médico dá as opções, a maioria das vezes, a pessoa até sai do programa, gente. Teve uma lá que ela falou, não vou ficar no programa porque eu não vou conseguir. Porque é a maneira que eu como minha vida toda. Já foi constatado pela ciência, pela medicina, que algumas comorbidades, como diabetes, não é genético, como pensavam há alguns anos atrás. São hábitos alimentares, passando de pessoas para pessoas. A mãe comia tudo zero saudável, o filho vai comer zero saudável, o filho do filho, neto, bisneto, zero saudável. Então, por isso que hoje em dia já foi constatado pela ciência que são hábitos alimentares e não um mal hereditário, né? Não é mais uma causa hereditária. São hábitos alimentares repetitivos, não saudáveis. Então, é o que eu deixo para vocês nesse dia, gente. Coma saudável, como eu. Tô com uma infecção grave no meu dente, uma abscessa.
um abscesso ainda não cedeu. Tomei muito antibiótico. Mas o quê? Eu como, gente. Eu gosto de um mingau de aveia com uma pitada de canela. Se você não gosta pela baba, eu também não gostava pela baba. Uma pitada de canela vai te ajudar, canela em pó, vai te ajudar a comer. Você pode fazer como sobremesa. Eu chamo como arroz doce saudável, porque eu tô achando maravilhoso. Melancia, gente, antes de eu ser hospitalizada, eu comi praticamente uma melancia inteira sozinha. Então eu creio que o meu organismo já encontrou isso, para que eu possa estar bem, mesmo com essa infecção grave de dente. E que os dentistas, eles se recusam a fazer em consultório, porque eles falam, você pode infectar o consultório inteiro, todos os especialistas aqui dentro. E o hospital diz que não é caso de hospital. Por quê? Dentro dos exames, dos parâmetros, dos exames físicos, né? E dos exames laboratoriais, eu estou ótima. Por quê? Eu como saudável. Gosto de uma besteirinha, mas também como saudável há mais ou menos um mês. Cortei guloseimas, né? Doce. Diminuí açúcar bastante. E depois que eu fiquei hospitalizada, gente, eu tô mais animada ainda a comer mais saudável possível, né? E visando também que exageros também são como não comer saudável. Por quê? Mesma forma que o organismo, ele procura algo saudável naquele quartinho, ele pode ficar muito saciado com o que tiver também excesso. Nada em excesso não é bom, gente. Você vai falar, eu vou comer 1 quilo de aveia por dia, por semana. Não, gente. Já vai fazer efeito, já vai fazer efeito contrário. Isso chama efeito em cadeia. Que é quando você começa a comer tudo em excesso, o seu organismo, já em vez de aceitar, ele começa a rejeitar. Então, coma da maneira certa. Como eu disse que eu comi uma melancia, mas não foi um dia, gente. Eu comi uma metade hoje, depois de uma semana, eu comi outra metade, apesar que eu gosto muito. Se deixar, gente, eu sou que nem a Magali. Eu devoro não, mais que a Magali, porque ela come 1/3 de uma metade. Eu não. Eu pegaria a melancia inteira com uma colher, comeria ela um dia. Mas não sei que não posso, porque isso é excesso, né, gente? Porque melancia, ela é muito rica para você que não gosta de tomar água, né? É só não muito bom dizer isso, não gostar de tomar água. Por quê? Eu costumo dizer, criança faz o que gosta, adulto faz o que precisa. Então, para quem não gosta de tomar água, eu falo, não tenho tempo para tomar água. Não tem tempo de tomar água, mas tem tempo de ficar beliscando a batata frita, comendo o hambúrguer. A melancia, ela é bem concentrada de água, principalmente para o verão ou esses tempos que estão assim bem confusos, né? Um tempo que já tem que ser de um pouco mais de calor, que é a primavera agora, tá um pouco mais frio, uma chuvinha de verão. Então é muito boa a melancia, mas não coma melancia, não coma e beba nada que for saudável, gente, também em excesso, que vai ter efeito em cadeia. Então, se vocês gostaram desse vídeo, né, eu repito, compartilhem, comente, mas se você não quer comentar, não quer compartilhar, olha, sinta-se à vontade. Só uma coisa que eu peço, que esse vídeo faça efeito, na sua cabeça. Você que não come saudável, você que vive doente e se pergunta por quê. Cada vez que vai ao médico, um medicamento mais forte que o outro. Então, gente, eu aos 44 anos só tomo remedinho pro colesterol. Por quê? Não que eu coma coisas gordurosas, porque o meu organismo, a tendência dele é ter o colesterol aumentado. Mesmo que eu não coma frituras, fast food,
Porque tudo meu eu faço na airfryer, né? Que é sem óleo. E eu tenho a frigideira que não utiliza óleo, né? Ela dispensa óleo. Mas eu tenho a tendência de ter colesterol aumentado. Que isso aí eu posso estar explicando em outro vídeo. Que quando a pessoa, mesmo sem comer muito, ela tem tendência a engordar. Ela é uma pessoa que tem obesidade, mesmo sem comer muito. Um colesterol, sem comer muita coisa gordurosa, né? Quando ela já tem a tendência, né, de ter aquela doença, aquela comorbidade. Então, gente, eu só 44 anos, só tomo a simvastatina pro colesterol. E uma dosagem baixa, eu tomo uma dosagem de 20, nem a dosagem de 40. Mas não tomo mais nenhum medicamento. Claro, nesse momento eu tô tomando antibióticos, tô tomando medicamentos, alguns para coluna, mas que não são coisas assim definitivas, né? Para dizer, comi mal, sou diabética, usa a famosa canetinha. Não, gente, não preciso de nada disso, graças a Deus. Porque, o que, gente? Eu como saudável na medida do possível, né, gente? Porque hoje em dia, dizer que come saudável, a pessoa vai estar sendo mentirosa. Porque comer saudável nos dias de hoje, com tantos conservantes, é um pouco difícil, não é verdade?